Olá, eu sou a Bia e aqui no canal eu falo sobre gestão do esporte, buscando trazer algumas dicas práticas do que você pode fazer no seu dia a dia para melhorar a gestão da sua empresa ou da sua associação. Neste vídeo eu quero falar sobre a importância da gente manter o foco quando a gente define metas e estabelece um planejamento para o nosso negócio. No vídeo anterior eu comentei um pouquinho a respeito da importância do planejamento, comentei que nós chegamos ao meio do ano de 2021, que é o momento onde eu estou gravando este vídeo, e que na metade do ano é legal a gente parar para reavaliar um pouquinho a construção das nossas metas. Mas mesmo que você esteja assistindo esse vídeo depois que ele foi gravado, este ponto aqui pode te ajudar bastante também, porque foco, afinal, é sempre muito importante, não é mesmo? Para te falar um pouquinho sobre isso, eu vou te contar de um caso de uma cliente que eu atendi, falando sobre essa construção de planejamento e manutenção do foco. Então, uma vez, uma cliente me procurou para a gente fazer o trabalho de coaching, que é onde eu atuo mais pontualmente nessa área do desenvolvimento da gestão. E o objetivo dela era estruturar a empresa que ela estava ali desenvolvendo para que ela pudesse oferecer um determinado produto ou serviço. E ali a gente começou o trabalho, a gente começou a estruturar tudo isso. Ela foi me contando o que ela já tinha, o que ainda precisava desenvolver. Etapa por etapa, nós fomos fazendo a construção desse projeto, a pesquisa de mercado. Ela começou a conversar com clientes para entender como que ela poderia adaptar esse projeto para a realidade que ela tinha ali naquele momento. E assim a gente foi caminhando por várias semanas, fazendo várias sessões ao longo do tempo. Ela estava super feliz, super motivada, falando, olha, tá dando certo agora, né? Tudo que eu tinha planejado, estava vislumbrando. No comecinho não estava muito claro, mas agora eu tô vendo que tá chegando mais perto, e enfim. E assim as coisas foram acontecendo, as sessões foram passando, até que chegou uma sessão específica. A gente fez a sessão inteirinha pensando nesse projeto dela, e aí no finalzinho da sessão ela falou, então, Bia, eu tô pensando aqui, tava reavaliando, fazendo umas pesquisas, e eu percebi que, na verdade, eu gostaria de fazer produto X que eu gostaria de vender. E era um produto que ele tinha até a ver com o primeiro, mas ele iria exigir um pouquinho de mudança, um pouquinho de alteração. Era, por exemplo, ela estava estabelecendo um projeto de natação para ter esse tipo de público e de repente ela queria implementar um produto de hidroginástica. Tipo, já que a piscina estava ali mesmo, então por que não? Então tinha a ver, mas o foco era um pouquinho diferente entre um projeto e o outro. E aí eu falei, entendi, né? Falei, ok, mudanças realmente acontecem, vamos pensar um pouquinho a respeito sobre isso, então me conta. E aí ela foi contando do que ela tinha pensado e tal. E o que eu falei pra ela foi, bom, tudo bem, né? Se é um desejo, você quer realmente mudar, a gente pode mudar. Porém, a gente vai precisar voltar vários passos para trás e refazer tudo que a gente fez pensando no projeto 1, só que agora com o foco no projeto 2. Ela falou, ai não, Bia, eu não quero, eu já tive tanto trabalho até aqui, eu não queria, é tão parecido o projeto, na verdade eu já tenho até experiência com esse projeto 2, então eu não preciso voltar e tal. E aí o que eu falei para ela foi, como nós estabelecemos o projeto 1 com todo o planejamento, o projeto 2 também precisa ter as suas próprias especificidades, porque são coisas diferentes. Pegando esse exemplo que eu usei já, se for comparar a natação com a hidroginástica, por mais que seja dentro de uma piscina, são características diferentes. O público da natação é um e da hidroginástica é outro, a temperatura da piscina e da natação é uma, da hidroginástica é outra, as aulas elas são diferentes, as metodologias são diferentes, então são coisas diferentes. Eu expliquei tudo isso para ela e falei, logo, por serem diferentes, a gente vai precisar dar alguns passinhos para trás. Ela pensou um pouquinho, ficou meio em dúvida, e o que a gente combinou foi, bom, você tem dois caminhos para seguir. Ou a gente continua com o projeto 1 e você vai se encaminhando, né? A gente dá continuidade nisso aqui, ou a gente para, retoma alguns passos para trás e se dedica a fazer o projeto 2. Ela ficou em dúvida ali, não gostou muito, estava super empolgada com essa nova ideia do projeto 2, mas a gente finalizou a sessão
E aí, quando foi na sessão seguinte, ela me voltou com o feedback. Ela falou, Bia, realmente não tem nada a ver eu pensar no projeto 2. Foi uma coisa que me apareceu porque me pareceu ser mais fácil de fazer, porque eu já tinha experiência nessa área. Me pareceu trazer um retorno financeiro um pouco mais rápido, porque eu vi que esse projeto 2 está mais na modinha, as pessoas estão tendo uma aceitação um pouquinho maior, então foi quase como uma forma de trazer uma rentabilidade um pouco mais rápida. Porém, não é exatamente isso que eu quero. E esse foi o ponto muito importante. Se ela tivesse lá atrás querido mudar e realmente, né, ter percebido que o projeto 2 era mais importante e relevante para ela do que o projeto 1, não teria tido problema algum. A gente só voltaria alguns passos e reconstruiria todo este projeto para que ela se dedicasse a tudo isso. Mas essa foi uma das perguntas que eu a fiz. Essa meta, né, esse projeto 2, ele tá realmente importante para você? É exatamente isso que você quer? A sua meta, quando você me procurou para a gente trabalhar a gestão do seu negócio e tal, ela vai ser concretizada se você se dedicar ao projeto 2? E depois, na outra sessão, ela falou, não tinha nada a ver, não era o que eu quero, não era, esse projeto 2 não é exatamente o que eu quero, e na verdade, talvez tenha sido até um pouquinho de fuga. Ela mesma me deu esse feedback. E esse é o ponto importante que eu quero trazer para você. Quando a gente estabelece uma meta para nós, a gente estabelece uma meta porque é uma coisa que a gente geralmente quer muito. Se é uma meta que é realmente relevante para nós, é algo que a gente talvez já venha pensando nela há bastante tempo. E aí a gente começa a fazer as atividades, no começo é normal que a gente mantenha bastante o foco e se dedique, ponha energia naquilo. E conforme o tempo vai passando, os dias vão acontecendo, o dia a dia chega, esse ritmo mais motivado do início tende a diminuir um pouquinho e é aí que a gente começa a perder o foco, começa a procrastinar e a meta vai sendo deixada de lado. Se a gente não se percebe, é comum que a cabeça faça isso aqui para trazer outras coisas que têm aparentemente uma enorme importância. E essa ideia nova, ela surge na nossa cabeça até quase que como uma prioridade passando na frente da primeira. E isso é uma coisa comum de acontecer com todos nós e a gente precisa estar simplesmente alerta para entender que se a gente definir uma meta, vai chegar um momento em que o negócio vai ficar um pouquinho difícil. É aquela analogia de que subir uma montanha, escalar uma montanha é um processo que muita gente começa, né, no início ali, mas poucas pessoas realmente vão chegar até o pico. O ar vai ficando mais rarefeito, o caminho vai ficando mais difícil. Na construção da nossa meta acontece exatamente a mesma coisa. Depois de um tempo em que a gente está ali caminhando, é normal que o cansaço surja. E nesse momento, talvez o que você possa fazer é diminuir um pouquinho a velocidade, diminuir o ritmo, não ter tanta coisa frenética, tantas atividades frenéticas, mas sim ir com calma até que você passe essa parte mais difícil e realmente veja que o caminho está sendo construído. Quando a gente para e começa a colocar o freio de mão, é porque muitas vezes essa meta tá chegando mais perto, a gente vai conseguir alcançar aquilo que a gente desejava, era algo que a gente tinha uma expectativa grande em relação àquilo. Então é normal que a reação seja um pouquinho de afastamento, porque isso se chama medo. Por isso que diminuir um pouquinho a velocidade e continuar em movimento pode nos ajudar a superar o medo. Cuidado então, né, quando você estiver aí no seu caminho em relação às metas, para ficar alerta e não se entuchar de atividades que vão desviar um pouquinho o seu foco e te tirar da rota daquilo que você tem para conquistar. Então limpe aí as barreiras. Esse é um exercício de falar não para muitas coisas que vão aparecendo no seu caminho, mas quando você fala não para as outras coisas, você está falando sim para essa sua meta. Eu espero que esse caso tenha te ajudado, tenha ficado claro, né, para a mensagem que eu gostaria de passar para você em relação à questão de manter o foco na sua meta. Me conta aqui nos comentários como que é esse movimento para você, de se você é uma pessoa que consegue manter o foco ou não, se você é uma pessoa que procrastina ou não, se você é o tipo de pessoa que começa motivada e perde o ritmo depois, ou se você é o contrário, você começa um pouco mais lento e no finalzinho
vai pegando mais a motivação, porque também temos essas diferenças de perfil, enfim. Compartilha comigo como que tá esse momento pra você, que eu vou gostar muito de saber. E eu te vejo então no próximo vídeo. Tchau!